Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estou muito feliz de poder retornar com o nosso devocional. Hoje, Hebreus, capítulo número 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, tê-la aberta, nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 2. E uma das coisas que o livro de Hebreus vai nos mostrar é que nós não devemos ser negligentes. O que é uma pessoa negligente? É aquela pessoa que sabe o que fazer, ela sabe o certo, mas ela não faz. Ela acaba não fazendo. Então, ele vai nos dar aqui algumas orientações. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva para que nós estejamos sempre compartilhando, a boa palavra do Senhor Deus. E agradeço imensamente por você estar nos acompanhando. E quando você verificar se você está inscrito no canal, não esqueça também de deixar curtir o vídeo. E se você puder deixar um comentário, sempre que você assistir, deixe um amém, o que você achou do vídeo, se aprendeu alguma coisa. É importante o YouTube não bloquear a gente, senão ele vai segurando. Eu gravo um vídeo todos os dias, então o YouTube pode entender que eu estou gravando vídeos, mas que esses vídeos não são importantes. E ele começa a segurar os vídeos. Então, se você puder sempre conversar conosco lá nos vídeos, deixando um amém, um graças a Deus, curtir os vídeos, aí o YouTube entende que, de fato, houve uma interação com o vídeo, tá bom? O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, nós queremos que seja ou Paulo ou foi Apolo, tá? Inclusive aqui, tem o texto aqui nessa Bíblia, fala Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Numa Bíblia que eu estou aqui utilizando, vai chamar de Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Só que nós não temos a certeza se de fato o autor dessa carta foi o apóstolo Paulo. Mas importante é o conteúdo. Vamos ao conteúdo do capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você entende que aqui o autor está dizendo o quê? Olha, preste atenção nas coisas que você já aprendeu, que às vezes a gente fica tanto focado querendo aprender coisas novas que esquecemos do que já aprendemos. Hoje, se você olhar para o Evangelho, parece que hoje as pessoas estão trabalhando com o Evangelho motivacional e as pessoas estão tão querendo ser motivadas pelo Evangelho que elas esquecem a responsabilidade de seguir a cruz, de andar com Jesus, de caminhar com Jesus. E aí ele vai dizer, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, tá? Dizendo o seguinte, por sinais, milagres e também por maravilhas, e pelos dons do Espírito Santo. Então, está dizendo assim, olha, prestem atenção naquilo que os apóstolos falaram, na maneira como eles falaram, para vocês não acabar esquecendo e buscando coisas novas, esquecendo do que já foi dito pelos apóstolos e pelos profetas. Verso 5, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro,
tá? De que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Aqui está falando de Jesus, porque assim, quando Jesus nasceu aqui na terra como homem, ele nasceu praticamente inferior aos anjos, porque ele veio aqui cheio de limitações, não podia estar ao mesmo lugar no mesmo tempo, né? E tantas outras limitações, fome, sede, angústia, tudo isso ele passou. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então está falando que quando Jesus esteve nessa terra aqui, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, tá? E foi coroado de glória e de força. Também eu já vi pregador dizer que o homem que foi feito um pouco menor que os anjos e foi coroado de glória e de força. Mas aí o pregador que falou isso não entendeu o que está escrito aqui. O próprio verso 9 esclarece: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos quando ele nasceu aqui na terra, tá? Inclusive, lá no Salmo 8, que vai dizer quem é o filho, quem é o homem para que te lembre deles, quem é o filho do homem para que o visites, um pouco menor do que os anjos o fizestes. E eu já vi pregador dizer que se refere ao homem, que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos e fomos revestidos de glória e de poder. Só que não é. Ali está falando de Jesus Cristo, tá? Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Está lá no Salmo, deixa eu ver se aqui cita o Salmo. Não, aqui não cita o Salmo, mas é o Salmo de número 8, tá? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Então Jesus se tornou o quê? O príncipe da nossa salvação. Lembra que Isaías capítulo 6 diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então ele é o nosso príncipe, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, tá? Por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmão. Eu disse um dia, e agora volto aqui a repetir, que Jesus Cristo, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão, né? Ele não tem vergonha de nos chamar de irmão, porque ele é Hebreus 2:11. Vou marcar na outra Bíblia aqui. Essa Bíblia eu levo para o altar. Então, às vezes no altar eu preciso lembrar desse texto, então vou marcar ele aqui também. Hebreus 2:11. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão, mesmo nós sendo pecadores como somos, né? Nós somos pecadores, mas ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Que maravilha, né? Ele nos chama de irmão, mesmo sendo nós pecadores. Olha que interessante. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, os filhos que Deus me deu. Jesus também, ele tem prazer de
que nós estejamos na presença dele, porque quem ele é? Ele é aquele que nos recebe como filhos que Deus lhe deu. Então, por meio de Jesus, nós vamos crescendo a família dele sobre a face da terra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Agora aqui eu quero que você marque isso. Veja que Jesus Cristo, meus irmãos, no versículo 14, aqui diz assim, ele sofreu na carne, tá? Ele veio, sofreu na carne, nasceu como homem, passou por todas as necessidades que nós passamos, tá? Por quê? Para que ele pudesse aniquilar aquele que tinha o império da morte. Quem tinha aquele que tinha o império da morte? Quem tinha o império da morte? O diabo tinha o império da morte. Então Jesus Cristo veio, nasceu aqui para quê? Para aniquilar esse maldito que tinha o império da morte. A morte espiritual, no caso, que ele conseguia afastar as pessoas de Deus. E livraste todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à escravidão. Então as pessoas viviam com medo da morte, com medo do pecado, com medo da presença desse maligno. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então Jesus Cristo não veio salvar os anjos. Ele veio salvar quem? Os descendentes de Abraão. Jesus veio salvar os descendentes de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a quem? Aos irmãos, porque ele veio salvar os descendentes de Abraão para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Gente, não tem como pensar em salvação sem olhar para a misericórdia de Deus, tá? Eu falo para vocês, se você diz assim, pastor José Maria, eu sou salvo, ok, só que salvo. Não tem como você pensar em ser salvo sem você pensar na misericórdia de Deus, porque sem a misericórdia de Deus não há salvação, porque você não consegue crer de alguma forma que você consiga alcançar alguma coisa. Então todo o projeto de salvação encontra-se em Cristo Jesus. Eu preciso abraçar Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, porque Ele é o projeto de salvação para nós. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e Ele pode socorrer os que são tentados. Então, Jesus foi tentado, e Ele que foi tentado em todas as coisas, tá? Ele foi tentado em todas as coisas, então Ele pode nos socorrer quando formos tentados também, tá bom? Então, não tem como pensar em salvação se não pensar no grande amor, na grande misericórdia do nosso Deus. Somente pela misericórdia de Deus é que nós alcançamos a salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, é verdade. Não tem como pensar em salvação sem primeiramente pensar na misericórdia do Senhor. Porque somente pela tua misericórdia, meu Pai, é que nós alcançamos a salvação. Porque quem somos nós? E o que poderia nós fazermos sem o projeto de salvação? Por isso, meu Pai, eu te agradeço, por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, por isso eu te bendigo, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Ó Deus, que nós possamos continuar cada dia entendendo, crescendo, conhecendo mais a graça, a habilidade, a capacidade e o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Olha, se você percebeu, tem vários pontos importantes aqui. Por exemplo, né, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão. Ele que foi feito um pouco menor do que os anjos e não o homem. Ele que sofreu aqui na carne, sofreu como homem, porque ele tinha que viver como homem, né? E ele pode nos salvar. E ele veio salvar não os anjos, ele veio salvar os descendentes de Abraão, versículo número 20, versículo 16, ou seja, salvar os descendentes de Abraão quer dizer o seguinte, ele veio salvar o ser humano, E naquilo que ele mesmo sendo tentado, hoje ele pode nos socorrer. Então, se você quer amar a sua salvação, entenda, só tem uma forma de você garantir, continuar garantindo a sua salvação. É você olhando e caminhando com Jesus. O único esforço físico, o único esforço material que você tem que fazer em relação à sua salvação é o esforço de seguir a Jesus. É o esforço de não negar a Jesus. É o esforço de não deixar de caminhar com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus.